misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aquele que tem a sua Bíblia, abra juntamente comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do 10 em diante, irmãos. Eu vou ser fiel naquilo que o Senhor me entregou. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, aos pastores pela confiança. Estou feliz de estar aqui conhecendo mais um povo que eu creio que vai morar no céu em nome de Jesus. Glória a Deus. A carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 em diante. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, muito falado e ministrado em nosso meio. A Bíblia vai dizer que essa carta ela é escrita por um homem chamado Paulo. Paulo agora está em sua primeira prisão, onde ele escreve algumas cartas para algumas determinadas igrejas. E uma delas é a igreja de Éfeso. Nós vamos entender que Paulo está tentando ensinar o povo que não é porque estamos em Cristo, que como muitas vezes é louvado, né? Agora é só vitória. Isso não existe na presença de Deus. Paulo agora está alertando uma igreja que mesmo nós estando em Cristo, nós não vamos ser isentos do dia mau. Nós vamos partir do princípio que a todo momento, a todo instante, nós estamos em guerra. A guerra, assim como o pastor disse aqui, o mundo espiritual não para. Muitas vezes nós, como humanos, queremos parar, mas o mundo espiritual não para, nem ao nosso favor e nem contra a nossa vida. Então agora Paulo, ele diz a partir do seu versículo 10: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder.
Porque a força daquele que está em Cristo não está mais na sua própria força, não está no seu próprio braço. Mas a força da igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ainda está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só que por muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, com as nossas forças. Mas o Senhor, através da sua palavra, está dizendo para mim e para você: a nossa força não está em nós, a nossa força ainda vem de Deus. E Paulo ele continua falando para essa igreja, para que eles venham se revestir de toda a armadura que vem de Deus. Você começa a entender que agora essa palavra revestir, ela está no verbo imperativo. O que isso significa? Não é um pedido, é uma ordem, é um mandamento. Paulo não está dizendo para a igreja de Éfeso: se vocês acordarem bem, revista dessa armadura. Se vocês quiserem, revista dessa armadura. Paulo está dando uma ordem dizendo: revista de toda a armadura. Que vem do homem? Que vem do pastor? Mas que vem de Deus. Então nesse pequeno versículo nós temos dois ensinamentos. O primeiro não é uma opção, não é sobre sentimento, não é sobre desejo, até mesmo porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, e no livro de Hebreus a Bíblia resume a fé como firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam e se acreditam. Fé não é sentimento, irmão. Se revestir da armadura não é sobre sentimento, não é sobre como está o seu dia, como está a sua vida, como está a sua conta bancária, como está seu casamento, como está a sua família. Não, a fé ela vem além disso. A fé ela vem como primícia, e a fé ela vem independente da circunstância que você está vivendo. O Senhor está dizendo: independente de como esteja seu dia, acordou, revista-se das armaduras de Deus. Aleluia. Só que muitas vezes a gente quer viver conforme estão as circunstâncias da nossa vida. A gente acha que revestir das armaduras de Deus é algo opcional. Mas entenda uma coisa: você vendo ou não, você acreditando ou não, existe uma força maligna lutando contra mim e contra a sua vida. Mas nós cremos também que existe um Deus que está pelejando a favor da minha e da sua vida. Aleluia. Porque nós precisamos entender, irmãos, que tem coisas que é Deus que vai fazer, mas tem coisas que é eu e você que temos que fazer. É por isso que agora Paulo está dizendo para essa igreja: revista-se das armaduras, não das armaduras que eu posso te entregar, mas das armaduras que ela tem uma origem, que ela vem do céu, que ela vem de Deus. Aleluia. Então nós vamos entender que a armadura de Deus, ela está disponível para quem quiser se revestir dela. Só que muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós dizemos que adoramos a esse Jesus, nós dizemos que nós cremos na morte, na ressurreição de Cristo, na vida eterna, na redenção dos pecados, da nova Jerusalém. Nós acreditamos em tantas coisas com as nossas palavras. Mas será que hoje você acordou e falou: Senhor, me revista das suas armaduras? Será que hoje, quando você acordou, a primeira coisa que você foi fazer foi olhar o seu celular, foi entender o que você tinha para o dia? Ou você acordou, dobrou o seu joelho e falou: Senhor, me revista das suas armaduras, porque nada nem ninguém vai me parar, porque eu estou na tua presença. Só que a gente, irmãos, tem deixado Deus de segundo plano.
Eu costumo dizer que Deus ele está cansado da oração do resto. O que é a oração do resto? Quando não resta mais nada, você vem procurar esse Jesus. Mas entenda uma coisa, igreja não é hospital e Jesus também não é médico. Nós temos que parar de lembrar de Jesus só no momento da dor, da luta, do luto, e começar a entender que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que convidar esse Jesus a todo momento, a todo instante. Vós sois templo do Espírito Santo. Então o Senhor habita dentro de você. Há uma força de Deus dentro de você. E quando a Bíblia fala revestir, quando você reveste alguma coisa, você não reveste pela metade, mas é revestir da cabeça até as plantas dos pés. Aleluia. Porque Deus não é Deus de metade, irmãos. É por isso que ele diz: revestir de toda a armadura que vem de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No original, no grego, esse astutas ciladas significa métodos, formas de agir. Sabe o que Paulo estava dizendo? O nosso adversário, o inimigo das nossas almas, tem várias maneiras de agir. Aqui está ciladas, está no plural. Ele não vai cansar, ele não vai desistir, e sempre ele vai ter uma maneira nova de agir contra a minha e a sua vida. Se ele não te pegar de um jeito, ele vai tentar te pegar de outro. Se ele não te pegar de outro, ele tenta mais outro jeito para te pegar. Mas entenda uma coisa: ele não desiste da sua alma. Mas do outro lado também a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado fiel, aleluia, que está nos protegendo, aleluia. Eu vim aqui dizer para você nessa noite: você não está sozinho nessa batalha, aleluia. Há uma batalha espiritual, mas não é pela tua força que você vai vencer, porque a força da igreja não vem da força, mas a força da igreja ainda vem da resistência, aleluia. É que a gente acha que a força está na força, mas a Bíblia vem dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto é muito interessante, porque a Bíblia diz: obedeça a Deus, resista ao diabo. E o que o diabo faz? Foge. Só que eu não sei se você já ouviu, eu ouço muito isso, que o diabo está se levantando, que o diabo está perseguindo. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo que se eu obedecer, se eu resistir, não tem diabo que vai me perseguir, porque ele vai ter que fugir da presença de Deus. Está vendo como que o texto é detalhe? As pessoas têm mania de falar: o diabo está me perseguindo, o diabo está furioso, e tudo que acontece é culpa do diabo. Pneu fura, é culpa do diabo. Tropeça, é culpa do diabo. Mas o Senhor está dizendo: quando você vem para minha casa, o culto é para o diabo ou o culto é para Deus? Se o culto é para Deus, meu amigo, a Bíblia vem dizer que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, aleluia. Só que hoje em dia tem gente dando mais glória para o diabo do que para Deus. Só que quando eu olho para a história de Jó, eu vou entender. Porque a Bíblia diz que quem abençoou Jó foi Deus. Mas quem tocou em Jó foi o diabo. Mas quando Jó se lança ao Senhor para clamar, ele diz: o Senhor me deu,
o Senhor também tomou. Aleluia. Eu vim dizer aqui para você nessa noite, aconteça o que aconteça, a glória da tua vida tem que ser para Deus. Aleluia. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Pastor, mas a porta fechou. A glória de Deus, o luto chegou, a glória é de Deus. Meu irmão, a glória tem que ser de Deus a todo momento e a todo instante. Para de dar glória para o diabo. Se você obedece a Deus, se quando você vem para o culto, o seu culto é para Deus, a sua família é de Deus, o seu trabalho é de Deus, vós sois templo de Deus. Mas onde encaixa o diabo na tua vida? Revestivos das armaduras de Deus, sujeitai-vos a Deus, aleluia, porque não tem vez para umbanda, para candomblé, para puxo, para feitiçaria, não, meu irmão. A Bíblia diz que o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Ele é grande, Ele é poderoso. O Deus que tu vem adorar nessa noite não está gravado naquela cruz como em algumas religiões. Nós acreditamos que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está em nosso meio. Ele está vivo na nossa presença nessa noite, aleluia. Jesus é vivo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Só que Paulo diz: se revista das armaduras para quê? Para que você possa suportar o que? O dia mal. Esse evangelho que estão inventando por aí não existe, irmãos. Porque aqui Paulo está afirmando que nós vamos ter o dia mal. Só que se você estiver revestido das armaduras, o dia mal não vai te parar. O dia mal não vai te impedir de chegar na casa do Senhor e dar glória para Ele, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que nós não vivemos daquilo que nós vemos. Você não vive na vista, você vive pela... Aleluia. Só que às vezes nós queremos servir a Deus só quando as coisas estão indo bem. A gente busca muito sim de Deus. Só que se você olhar para a Bíblia, na criação, Deus cria o Éden, cria o homem, cria a mulher, tudo perfeito. E quando Ele olha para o homem, Ele diz: de tudo aqui você pode se desfrutar, você pode governar, mas dessa árvore você não pode comer, nem tocar. Ou seja, desde o início Deus trabalha com não. Depois continua o contexto bíblico, nós vamos entender que agora vem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam o quê? Não roubarás, não matarás, não adulterarás. Ou seja, o propósito do céu sempre vai vir com não. Só que a gente vem para a presença de Deus querendo sim, querendo receba, querendo que Deus fale que vai acontecer, mas o Senhor está dizendo: eu tenho poder para fazer acontecer e vai acontecer, mas não se preocupe se no meio do caminho você recebeu um não. Porque o não de Deus é alinhado com o propósito de Deus. Porque para existir o bem tem que existir o... Porque senão não teria, irmãos. O problema é que a gente quer viver um milagre, mas não queremos viver uma situação que precisa de um milagre. O pastor acabou de falar que ele está esperando o impossível de Deus. Só que para ele estar esperando o impossível de Deus, ele tem que estar vivendo uma situação que precise de um impossível de Deus. E não desistir. Não parar. Porque quando chega o dia mal, qual que é a primeira opção do homem? Eu vou parar. A gente acha que deixar de fazer vai ser a solução. Só que entenda uma coisa:
um gigante nunca vai se levantar para você ficar parado. Ele nunca vai se levantar para você fugir dele. A Bíblia vai dizer que se levanta um gigante filisteu contra o exército de Deus. Só que agora o exército de Deus está vendo o gigante se levantar e está para. E muitas vezes na nossa vida está assim. O casamento está indo de mal a pior. Os filhos estão se perdendo. A vida espiritual, orava já não ora mais, jejuava já não jejua mais, lia a Bíblia já não lê mais. O gigante está de pé, está te afrontando e você está parado. Só que aí a Bíblia diz que agora se levanta um homem chamado Davi. É o menor da casa, o improvável. E ele se dispõe a lutar contra o gigante, porque ele entendeu que ele se revestindo das armaduras de Deus e se posicionando, quem derruba o gigante ainda é a força que vem do céu. Aleluia. Eu vim dizer para você nessa noite, nós estamos em guerra, mas aquele que está em obediência, na palavra, no jejum, uma coisa eu te garanto, na palavra do Senhor, vai ter vitória, tu vai vencer, tu vai conseguir, mas tem que estar alinhado no propósito de Deus. Eu queria entender que muitas vezes eu sou um pregador itinerante, eu prego em diversos lugares. Tem vezes que eu conheço a vida da pessoa, a pessoa está com a vida desconcertada. Mas daí se levanta alguém para falar que Deus vai abençoar essa pessoa. Que Deus vai derramar bênçãos. Que Deus vai derrubar o gigante. Não, irmão. Gigante só cai para quem está em obediência. A vitória só vem para quem está na presença de Deus. Aleluia. É para quem se reveste das armaduras de Deus. E não é da metade da armadura. É para quem se reveste de toda a armadura de Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Você tem que entregar sua vida para Deus. É por completo. É corpo, alma e espírito. É entregar a tua alma. É entregar a tua vida. É confiar no Senhor. É 100%. Aleluia. Porque com Deus não tem pela metade. A Bíblia diz. É sim ou não. Não tem metade com Deus, irmãos. Olha o que Jesus falou. Que aquele que obedece a Deus se torna inimigo de quem? Do mundo. E aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de quem? Inimigo de Deus. De que lado você está? É amigo de Deus ou é amigo do mundo? Está revestido das armaduras de Deus? Ou está revestido de qualquer armadura que estão dando para você aí fora? O Senhor está dizendo: a batalha que você tem na sua vida não vai ser vencida com o poder de influência que você tem na sociedade. Não vai ser vencida com a quantidade do valor que você tem na sua conta bancária, com o carro que você anda. Somente Jesus tem a chave para dar vitória para você nessa noite. Aleluia. Só Ele tem a verdadeira vitória genuína na presença de Deus. Aleluia. Porque vitória com Deus é morar no céu. Vitória com Deus é salvação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos esperando o melhor de Deus vai chegar. Mas quando eu olho para a Bíblia eu vou ver que o melhor de Deus não vai chegar. Glória a Deus. Eu creio. Como assim, pastor? O melhor de Deus não vai chegar. Nós que somos ingratos, porque o melhor de Deus ele já chegou para mim, para você. Aleluia. O melhor que Deus tinha para mim, para você, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele doou o seu único Filho, unigênito, para que todos aqueles que creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então para de vir para o culto esperando o melhor de Deus.
Assim como o pastor falou, nem chegou, mas já começa a agradecer, já começa a glorificar, aleluia. Você acha mesmo que esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele está preparando alguma coisa para você? Não, já está tudo preparado, aleluia. Pastor, mas por que eu não recebo? Porque Ele está me preparando, Ele está te preparando. Então se prepare, revista das armaduras, cinja vossos lombos, para que possa receber do céu a vitória que Ele tem para te entregar, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Irmãos, esse Deus é grande, e a gente quer pôr Deus na nossa cabeça limitada. E o Senhor está dizendo: não limite o meu poder sobre a tua vida, porque eu sou Deus de força, Deus de paz, Deus de vitória. Mas para isso nós temos que acreditar nisso, nós temos que crer nisso, nós temos que vivenciar isso em nossas vidas. Porque de uma coisa é certa, irmãos, o dia mau vai chegar. Eu acabei de passar juntamente com a minha esposa um processo de luto. Mas no meio do luto nós passamos adorando a Deus. E qual é o motivo que tem parado a sua adoração? O que tem parado a sua adoração perante a presença de Deus? Porque nada pode parar a sua adoração, a sua fidelidade ao Senhor. Pastor, mas você não sabe das minhas lutas, você também não sabe da minha. Mas eu acredito numa palavra que diz que não há nenhuma tentação que antes o Senhor não envie o escape, aleluia. Não há nada que você está passando que você não possa suportar, aleluia. Pastor, mas eu não estou conseguindo, está entrando na minha mente. Coloque hoje o capacete da salvação, aleluia. Pastor, mas eu não estou conseguindo, parece que é muita mentira, muita calúnia. Vista hoje o cinturão da verdade, aleluia. Pastor, mas eu não sei, é muito dardo inflamado. Coloque hoje o escudo da fé, aleluia, que Ele vai apagar os raios inflamados, Ele vai te garantir a segurança e vai te dar vitória em Cristo Jesus, aleluia. Oh, Benebequeia, Subnecaua, Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor falou: revista de todas as armaduras. Eu sei que o tema hoje aqui é só escudo, mas se não tiver capacete, o diabo entra na tua mente, aleluia. Se não tiver espada, tu fica estacionado. O Senhor está dizendo: vai para cima, aleluia. Levanta a tua cabeça, abre na campanha de oração, de jejum, mas não deixa se perder aquilo que Deus já entregou em tuas mãos, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Paulo está preso, irmãos. E a Bíblia vai dizer que a prisão de Paulo aqui agora é uma prisão diferente. Essa é a primeira prisão de Paulo. Como é a prisão de Paulo? Ele está dentro da pousada. E 24 horas tem um guarda na frente dele, algemado na mesma algema que ele. Paulo tinha motivos para parar, maiores do que o meu e do que o seu. Mas nada parou Paulo de pregar o Evangelho do Senhor. E agora Paulo olha para aquele soldado romano. Talvez se fosse eu e você lá, a gente ia olhar como algo negativo. Porque a gente fica preso, irmão, em circunstâncias. Esses dias eu passei por um processo que eu fiquei internado dentro de uma UTI do hospital. Só que dentro daquela UTI do hospital, quando eu pensei em reclamar, eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor falou comigo: não olhe para esse lugar como algo ruim, porque eu te trouxe aqui para fazer a minha vontade. Aleluia. Falei: Senhor, mas que vontade é essa dentro da UTI? Aí Deus começou a mostrar para mim pessoas que precisavam ouvir uma palavra, que eu e você com saúde,
Nós podemos pegar a nossa carteirinha de 30, 40, 50 anos de crente, se levantar e entrar dentro daquele hospital para pregar a palavra. Mas a gente não faz. Estamos muito ocupados. Aí o que Jesus faz? Permite a doença. Estou falando isso de mim, tá, irmãos? Porque eu vim de um lugar e eu fui formado em capelania, e Deus tem essa obra na minha vida, e por muito tempo eu estacionei, eu me acovardei. Só que lá dentro daquele hospital o Senhor me mostrou, está vendo quantas almas estão aqui perecendo? Estão entre a vida e a morte, não tem ninguém para falar que aceitar Jesus. Quantos pastores, quantos evangelistas, quantas igrejas estão por aí, mas ninguém se dispõe a entrar aqui dentro. Mas eu te trouxe aqui nesse dia para você falar do meu amor para essas pessoas. Aí você começa a conversar com as pessoas, começa a pregar a palavra, você começa a ver quão pequeno é o seu problema. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não tem tempo para reclamar. Se você está aqui hoje com fôlego de vida, agradeça ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Porque grande, assim como foi falado pelo pastor aqui, grande é a seara. Mas sabe o que tem contaminado a nossa igreja hoje? Eu só quero pregar em festividade, em culto grande. Eu fui pastor de igreja. Ia chamar o pregador ia falar: quantas pessoas tem na igreja? Qual que é a oferta? Só que eu quero acreditar que nessa noite há uma geração, há uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que não está pregando para se aparecer, mas está pregando para resgatar almas, aleluia. Porque tu foi revestido das armaduras de Deus, aleluia. Então não é para tu ficar estacionado nem parado. Aonde Deus te levar, por mais que o cenário seja ruim, profetiza no meio desse vale, porque no meio do vale o Senhor ainda tem poder para levantar um exército de Deus, aleluia. Porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele ainda é Jesus Cristo, aleluia. A gente não quer, irmãos. Paulo olhou para o soldado romano e falou assim: não vou pensar no lado negativo, vou pensar no lado espiritual. Eu falo para o pastor aqui: o mundo espiritual não para. Só sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? O diabo não quer nem tirar a pessoa dentro da igreja, ela deixa dentro da igreja mesmo. Porque a pessoa está dentro da igreja, mas não está no mundo espiritual. Está boiando, está viajando. Está no culto, mas não sabe o que está fazendo no culto ainda. Está no culto, mas a mente está em outro lugar. Só que o Senhor está dizendo: o mundo espiritual é real. Só quem teve experiência com Deus sabe que Ele existe, aleluia. E se você está aqui nessa noite, eu acredito que você existe, o mundo espiritual é real. Mas para isso nós temos que estar sempre ligados no mundo espiritual. Paulo olha para o soldado e ele espiritualiza aquilo que ele fala, e ele começa a ensinar a igreja agora através daquele soldado. Talvez se fosse eu e você, ela ia pedir para Deus aniquilar o soldado. E agora tem uma geração de crente que ora por vingança. É verdade, irmão, você sabe o que é. Esse dia eu estava dobrado o joelho do lado do irmão, e o irmão orando: Senhor, pega ele, mata ele. Eu falei: misericórdia, irmão. Que Jesus que é esse que você está pedindo para matar e pegar? Você está no lugar errado, irmão. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, aleluia. Jesus quer mais misericórdia, aleluia, menos vingança. Jesus quer mais união e menos divisão, aleluia. O negócio está feio, irmão. Está feio. Então Paulo agora olha para o soldado e ele espiritualiza o soldado. Ele olha para o soldado físico, mas ele espiritualiza e ele entende
que você faz parte de um exército. E ele começa agora a escrever. Ele olha para o capacete do soldado e diz: coloque o capacete da salvação. Porque é onde o inimigo mais tem trabalhado. Quais são as doenças do nosso século? Ansiedade, depressão, doenças psicológicas. A psicologia define a ansiedade como excesso de futuro e depressão como excesso de passado. Porque tem gente que está aqui hoje, mas está preso no passado. Tem gente que está aqui hoje, vivendo hoje, mas está preso no futuro. E o Senhor está dizendo: o passado eu lanço no mar do esquecimento. O futuro o céu está escrevendo para mim e para você, e hoje, faça você. Faça você hoje. O Senhor está dizendo: não deixe para amanhã, é hoje, adore hoje, glorifique hoje, entregue hoje, peça perdão hoje, busque hoje, se reconcilie hoje, faça hoje, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque eu vivi isso agora esses dias, irmão. Porque o luto que eu passei foi do meu sogro, foi do pai da minha esposa. E a minha esposa tinha um irmão, que era meu cunhado. E ele vivia uma constante briga com o meu sogro. Só que enquanto teve vida, ele não foi lá e pediu perdão. Aí chegou na hora do velório, quem que estava lá pedindo perdão? Só que a Bíblia diz: após a morte segue-se-o juízo. Vai pedir perdão para morto? Vai deixar para falar te amo para sua mãe depois que ela morrer? Eu vou falar. Tem gente que acha que falar com a mãe é simplesmente mandar uma mensagem, chamada de vídeo. O Senhor está dizendo: não. É para você sair da sua casa, se locomover, ir lá e dar um abraço nela. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, que multiplicarão seus dias na terra, aleluia. Comece a amar o teu pai e a tua mãe. Se você estiver vivo, ainda vai lá, diga: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, me perdoa. Porque no dia do luto, não adianta mais. Não adianta. Nós temos que alinhar nossa vida com Deus, irmãos. E a Bíblia diz: aquele que não perdoa, não recebe o perdão de Deus. Peça perdão hoje, faça hoje. A gente vive uma geração de procrastinação. Tudo é amanhã, tudo é depois. Só as coisas que de certa forma nos confrontam. Porque se eu falar para você que se você for hoje em tal lugar e alguém vai te dar a chave de um carro, de uma casa, você para o que você estiver parando, você arruma tempo, você vai lá e vai buscar a chave. Porque para aquilo que você é do seu interesse, você arruma tempo. É, Jesus, aleluia. Porque eu como pastor, desculpa, mas escuta, pastor, não tem tempo. Tem. Porque quando é do nosso interesse, fica sem dormir, dá um jeito, mas faz. Não é assim? Eu falo por mim. Se alguém falar que vai dar uma casa para mim agora, eu paro tudo, irmão. Só que o Senhor está dizendo: arruma tempo para me buscar. Cadê você que ficava 2, 3 horas orando ao Senhor? Isso não existe mais, irmãos. Eu estou aqui com os anciãos aqui. Glorifica a Deus, irmão. Porque a nossa geração não ora mais. A nossa geração vive de performance. Aprendeu a falar bonito, vem, prega, canta, faz e acontece. Mas não tem vida com Deus. Acha que o altar é subir aqui no púlpito. Não, o meu altar é lá no meu quarto. Porque a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto, dobre o teu joelho
e fala com o Senhor, aleluia. Nós precisamos aprender a ter o nosso altar dentro da nossa casa. Não ter um altar na igreja, a igreja não precisa de altar não, ela já tem. E o fogo não vai se apagar. Aleluia. Glória a Deus. É nós que precisamos cuidar do nosso altar. A mente, irmãos, ela tem dominado a gente. Por isso que o capacete é da salvação, a espada da palavra, o escudo da fé. Olha como que Paulo ele foi alinhando as coisas. A couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho. Paulo olhou para o soldado e falou assim: nós, como igreja do Senhor, temos que estar assim como esses soldados. Porque aqueles soldados não cansavam, não paravam, não se descuidavam. Eles obedeciam ao seu general, estavam ali sempre como soldados. Eu imagino Paulo olhando 24/48, aquele soldado na frente dele, sempre posicionado. E ele dizendo: é isso que a igreja do Senhor precisa, posicionamento. Não andar dispersos. Porque é uma distração, irmãos, e tudo se acaba. É uma distração. Escudo da fé. Porque muitas vezes a nossa maior arma é nos proteger. É quando alguém falar de você, você ficar quieto. É quando alguém pisar no seu calo, você ficar quieto. É quando a tentação vir, você resistir. Porque eu vou repetir isso aqui: a força da igreja não está na força, a força da igreja está na resistência. O escudo é sinônimo de resistência. E é o que tem faltado para a nossa geração. É uma geração que não resiste às obras da carne. Não resiste à lascívia, não resiste à prostituição, não resiste ao adultério, não resiste às obras carnais. É uma geração que bate papo com Dalila, senta no colo da mulher de Faraó. Mas eu louvo a Deus, porque eu quero acreditar que você que está aqui hoje faz parte de uma geração de remanescente, irmãos. Porque não acha que salvação é coisa de multidão, salvação é coisa de remanescente. A Bíblia, quando fala sobre céu, fala sobre salvação, fala que serão poucos. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas há uma remanescente fiel, aleluia, que entendeu, aleluia, que tem que estar revestida de todas as armaduras de Deus, que tem que resistir ao dia mal, aleluia, que tem que resistir ao diabo, que tem que obedecer, porque Deus ainda é maior, aleluia. Sabe o que eu costumo dizer hoje, irmãos? Hoje em dia está ao contrário. O certo é errado, o errado é certo. É isso que Paulo estava alertando a igreja. Nós estamos em guerra, irmãos. Não tem tempo para você dormir, para você se dispersar, para você se distrair. E aqui eu finalizo. Eu falei um pouco sobre Davi. Davi, no começo da sua carreira, ele fez o quê? Ele se apresentou para ir para a guerra. Mas agora Davi é rei. Ele chegou na promessa de Deus. E a Bíblia diz que era um ano que todos os reis tinham que ir para. Sabe qual foi a única guerra que Davi perdeu? A que ele não foi. Davi tinha que estar na guerra, mas ele decidiu ficar em uma distração. O homem segundo o coração de Deus, é o único que a Bíblia diz isso. É da geração de Davi que vem Jesus na terra. Mas uma distração. Ele olhou para onde não devia olhar
colocou a mão onde não devia colocar. O que aconteceu? Caiu. Sabe o que o Senhor está dizendo? É uma distração. É você sair da sua casa sem o capacete da salvação. Pastor, mas eu estou com a espada, estou com o escudo, estou com a coraça, mas o capacete eu esqueci. É uma distração. A Bíblia diz: revestir de todas as armaduras. Esse texto tem que ser lido todo dia de manhã por nós, irmãos. Isso aqui é uma oração. Fala: Deus, hoje eu acordei e estou colocando meu capacete da salvação. Estou colocando a coraça da justiça, o cinto da verdade, a espada da palavra do Espírito, aleluia. E estou calçando a sandália do Evangelho da Paz. Porque soldado não anda sem armadura, aleluia. Não se distraia. Porque Davi era rei, era segundo o coração de Deus. Mas uma distração, a Bíblia diz que Deus perdoou, mas a espada não se apartou da casa de Davi. Sabe o que isso significa? Você tem uma coisa, irmãos, que ninguém vai fugir. Aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Qual tem sido a sua semente hoje? Como está a sua vida espiritual hoje? Está com o capacete da salvação? Coraça da justiça, cinto da verdade? Espada, escudo da fé? É o Senhor dizendo para nós essa noite. Revista, não é um pedido, é uma ordem. Aleluia, glória a Deus. Não é pela metade, de todas as armaduras de Deus, para que possa suportar as estratégias, as maneiras de agir. Fique com essa mensagem. Quem obedece a Deus resiste ao diabo. É a palavra que está dizendo. Sai com essa palavra. Ele vai fugir de você. Aleluia, glória a Deus. Não é você que tem que sair, não é sua esposa que tem que sair. É o diabo que vai bater retirada. Porque Jesus está conosco, e maior é que está conosco do que o que está lá fora, em nome de Jesus. Fique com essa mensagem e bate palma para Jesus, que Ele merece. Suas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que o Jesus do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos nós. Digamos amém. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. tudo eu posso Aquele que nos fortalece. e operando Deus. Quem impedirá? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acho que a igreja sempre se lembra que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará. Eu creio que Ele vai nos faltar. Abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.